Olá, sou o Dr. Bartô, um pediatra preocupado com a questão das drogas. Experimentar o tabaco, o álcool e outras drogas está ocorrendo cada vez mais cedo. O uso do tabaco e álcool geralmente se inicia dentro de casa. O tabaco e narguilé não devem ser utilizados e o álcool não é permitido antes dos 18 anos. Senta que lá vem a história. 5 itens são importantes para que sua família não se envolva nas drogas. Primeiro, a espiritualidade. Ela auxilia a combater o vício. Segundo, família unida e com limites. Cuidar também é falar não. Terceiro, atividades culturais. Clube, igreja, cinema, teatro. Estar ocupado, entende? Quarto, atividades sociais, ajudar pessoas, praticar boas ações. E por último, as amizades. Isso tudo não começa a se praticar aos 14 anos, começa desde pequenininho. Se isso faz parte da sua família, a chance de seus filhos caírem nas drogas será menor. E não se esqueçam, jovenzinhos, você é que escolhe o seu caminho. Cigarro ou narguilé nem pensar, e álcool só depois dos 18 anos. Você é que escolhe. Um grande abraço do Dr. Bartô. Eu já me apresentei aí com esse vídeo, mas ele resume as 5 fatores importantes na prevenção. Mas eu vou mostrar agora, eu sou pediatra, sou pneumologista pediatra. Eu comecei a trabalhar com a história do tabagismo. Então hoje a gente não fuma aqui, como eu falei ontem. A história do tabaco é muito interessante. Como é que a gente conseguiu tirar o tabaco aqui da cidade de São Paulo em ambiente fechado? O cigarro foi feito em 1850. 1850, esse tubinho que a gente vê como cigarro hoje. Fabricaram uma máquina que fazia um tubo bem comprido e outra máquina que picotava. O cigarro foi feito para ser mais higiênico, porque antigamente era o cigarro de palha, então você tinha que dar uma lambida no cigarro de palha para fechar. Então bolaram essa máquina para fazer uma coisa mais higiênica, por incrível que pareça. Mas em 1950 morreu um cara importante no mundo, que era o rei da Inglaterra. Ele tem um filme que é o Rei Gago, fala sobre a vida dele. E tem um filme sobre a rainha da Inglaterra no Netflix que conta essa história, por que ela começou a ser rainha com 21 anos, que o pai, que era o rei, que tinha 40 anos, tinha 52 anos, fumava 40 cigarros por dia e morreu de câncer de pulmão. Então precisou morrer um camarada importante para começar a associar o risco do cigarro com a doença. Em 1975, teve um Sérgio Moro lá nos Estados Unidos que pegou no pé da indústria do tabaco. Aí o que aconteceu? Ele identificou que a indústria do tabaco já sabia que o cigarro fazia mal, já sabia que o cigarro viciava e continuava fabricando o cigarro. Em 1975, os diretores da indústria do cigarro juraram dizer a verdade, nada mais do que a verdade, e negaram conhecer os malefícios do cigarro e o problema da dependência do cigarro. Só que abriram os livros das indústrias e estava tudo escrito lá. Eles já sabiam de todas as doenças, já sabiam da dependência, e 2 camaradas se revoltaram com essa coisa da indústria do cigarro ser incentivadora cada vez mais do cigarro. E o que eles fizeram? Eles montaram uma ONG internacional para retirar o cigarro do mundo. Quem são esses caras? O Bill Gates, vocês conhecem, e o Bloomberg, que é um ex-prefeito de Nova York. Eles 2 escolheram 10 cidades do mundo para acabar com o cigarro em ambiente fechado. E São Paulo foi uma das escolhidas.
Aí o que aconteceu? Eles fizeram, essa ONG recebeu um dinheiro grande em relação a trabalhar essa questão do tabaco em ambiente fechado. Houve uma enquete na população, onde 85% da população era a favor de retirar o cigarro de ambiente fechado, e aí mostrou-se para o governador na época e ele assinou. Então houve um trabalho e houve dinheiro para que uma ONG no Brasil trabalhasse essa questão, porque quem vota a lei são os deputados. Então nós tivemos que ir a Brasília diversas vezes fazer o que a gente chama de advocacy, para conseguir aprovar uma lei dessa. Então, nós estamos noutra coisa agora, nós estamos na maconha. A maconha é o cigarro de antigamente. Então, o que acontece? Eu vou pedir só para vocês pararem de falar um pouco aí, porque senão eu não consigo. Por favor. Então, a maconha é o cigarro atual. Tá? Então, vamos mostrar qual é a incidência da situação do problema nas escolas. Desculpa, mas isso aqui não funciona. Eu estou aqui na Fundação Casa, falando sobre droga. Estão internados aí garotos de 15 a 18 anos, todos por questão de droga. A Fundação Casa é uma cadeia. Então entrei lá, revistado, passa por uma porta, vai para outra, tal. E estava lá falando com os jovens. Eu fui falar lá sobre droga lícita. E um dos garotos perguntou: ô tio, o que é esse negócio de droga lícita que você vai falar aí? Eu falei: olha, a droga lícita é aquela que você compra na padaria. Ele virou para mim e falou: não falei que crack é droga lícita? Então, a questão da droga é essa. O que é lícito e o que não é lícito, né? Então, aqui nós estamos num trabalho feito na USP, onde nós temos aqui o 5º ano do ensino fundamental, 6º, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Esse coloridinho aqui, o que é? É a experimentação de droga. Então nós já temos aqui, com 10 anos de idade, o início da experimentação de droga. Você vê que com 13, 14, 15 anos é o pulo do gato, onde aumenta muito no início do Fundamental 2. E aqui com 17, 18 anos, nós temos 25% dos jovens já experimentaram cigarro, num país onde teoricamente é proibido vender cigarro para menor de idade. Só que aqui tem um problema. Em roxo, a gente tem aquele que fuma diariamente. Em azul, aquele que fuma 2 ou mais vezes por dia, ou seja, já são dependentes de droga, de tabaco, de nicotina. Aqui nós vamos ver, passa o próximo, o álcool. Olha como o álcool é pior do que o cigarro em termos de experimentação de álcool. Então a gente vê aqui com 13, 14, 15, é a fatídica festa de 15 anos, onde se embriaga pela primeira vez. Eu tenho no meu consultório pediátrico 6 comas alcoólicos em crianças, adolescentes de 14 anos. Eu estou falando de coma alcoólico, não estou falando de passar mal e vomitar atrás do poste. Estou falando de internação por coma alcoólico no UTI. E é gozado que quando vai para a UTI, no Einstein lá, por exemplo, não vai para a UTI pediátrica, vai para a UTI de adulto. Porque isso é uma coisa de adulto, não é uma coisa de criança. E a gente vê aqui onde seja dia. A situação da maconha me preocupa muito, porque ela está pau a pau com o cigarro. Então você vê que 10 anos de idade já tem gente experimentando maconha. 13, 14, 15 e eu tenho 20% de experimentadores de maconha até os 18 anos de idade. O cigarro é 25%, a maconha está em 20%. A maconha é a única droga que está em ascensão no planeta. As outras drogas estão meio estabilizadas. Então, usuário diário de maconha, e aqui é o crack. O crack que você tem, 10% de experimentação de crack até os 18 anos em 10 escolas públicas no entorno da Universidade de São Paulo. Então essa é a situação da experimentação de droga entre os jovens. Eu gosto de fazer essa comparação. 300 casos de dengue é epidemia de dengue. Qual é o nome do pernilongo que causa dengue?
Todo mundo sabe. Por quê? Foi feita campanha, apareceu na televisão, apareceu no Jornal Nacional. Você sabe que tem coareia no prato da samambaia, garrafa de ponta-cabeça, etc. Se eu pegar 100 mil jovens de 17 anos, eu vou ter 25 mil experimentaram tabaco, 20 mil a maconha, 5 mil crack e 60 mil álcool. Isto não é epidêmico, percebe? 300 casos de dengue para 100 mil é epidêmico. Eu tenho aqui seguramente 120 mil riscos de experimentação de drogas. Se eu considerar que 20% desses já estão dependentes, em 100 mil jovens eu já tenho 5 mil tabagistas, 4 mil maconhistas, 1.000 no crack e 12 mil alcoólicos. Isto não é epidêmico do ponto de vista de saúde pública. Não se faz campanha sobre isso. Então, se você juntar dengue, zika, chikungunya, febre amarela e HIV, não dá isso aqui. E não se faz prevenção em relação a isso. Esse é o grande problema. Ontem, o diretor do Senado falou que tem uma verba grande para ir às clínicas de recuperação. Tem que ter. E eu fui perguntar para ele depois, e a verba para prevenção? Aonde é que está? Esse é o grande problema. Qual é o problema da iniciação precoce de droga? O cérebro se desenvolve até os 21 anos. Por que nos Estados Unidos o álcool é permitido após os 21? Porque o cérebro se desenvolve até os 21. Na verdade, se desenvolve até os 25. Dos 21 aos 25 tem um pouquinho ainda de desenvolvimento. Então eu acho que aqui talvez tenha alguns, poucos, que ainda tem chance de melhorar o bistumbo um pouco, né? O resto já passou. Agora, qual é o problema disso? Volta um para mim. Qual é o problema disso? Veja, se eu começo a beber com 12 anos, olha o nível de dependência. Se eu começo a beber com 14, olha o nível de dependência. Se eu começo a beber com 21, olha o nível de dependência. Então, eu não vou abolir o álcool. Eu acho que eu também não vou abolir a maconha. Mas eu tenho que retardar a experimentação, a iniciação do uso de droga. Isso é do ponto de vista pediátrico. Se eu conseguir isso, eu já estou satisfeito, porque eu vou ter menos problema. Quando pergunta para o jovem, qual é a droga que faz menos mal? Álcool, tabaco, maconha ou crack? O que eles respondem? Maconha e álcool. É isso que eles respondem. Todos eles. Por quê? Eu não conhecia nada de maconha. Nada. Então fui fazer um congresso sobre maconha. Sabia que tem isso? Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Outras Drogas. Esse congresso foi em Búzios. Quem conhece Búzios, no Rio de Janeiro? Búzios é excelente para um congresso de maconha, porque a gente tem a parte teórica e tem a parte prática no entorno. Essa é a realidade. E esse camarada aqui é o Ferguson. O Ferguson é um psicólogo da Nova Zelândia que publicou muito sobre maconha. Ele acompanha uma corte. O que é uma corte? 3 mil pessoas nasceram na Nova Zelândia e ele acompanha essa população até hoje. Esse pessoal está tudo com 40 e poucos anos já. O Ferguson está bem velhinho. E ele viu o seguinte, quando essa turma estava com 16 anos, quem nunca usou maconha, 14% abandonou a escola. Quem tinha usado a maconha mais de 100 vezes, 80% abandonou a escola. Maconha está relacionado ao abandono escolar. Quando essa turma estava para ir na faculdade, quem nunca usou maconha, 40% entrou na faculdade. Quem usou mais de 100 vezes, só 11% entrou na faculdade. Quando eu for nas escolas do ensino médio falar com o pessoal, o meu amigo está usando maconha. Deixa, porque você está diminuindo a tua concorrência no vestibular. É óbvio. Maconha lesa o aprendizado, maconha lesa neurônio. Maconha não é uma droga, como é que se diz hoje? Natural ou coisa desse tipo. Quando essa turma estava na universidade, quem nunca usou maconha, 40% foi muito bem na universidade.
Quem usou mais de 100 vezes, só 8%. Não é todo mundo que é lesado. O Niemeyer construiu Brasília, me deu um trabalhão no meu grupo de tratamento para parar de fumar. Porque o Niemeyer morreu com 104 anos, morreu de morte morrida, como se diz, vediaia, fumando dentro da UTI. Ele não tinha a genética de doença tabaco relacionada. Então tem gente que não vai ter também a genética do risco da maconha, percebe? Mas quem tem, aí se lesa e é uma lesão irreversível. Mais tentativa de suicídio em irmãos gêmeos não usuários comparados com irmãos gêmeos usuários. Você vê que o suicídio ontem foi falado bastante disso. E dobra o risco de esquizofrenia, doença irreversível. Eu tenho 2 pacientes, eu tenho 6 surtos psicóticos no consultório, 2, eu sou pediatra. Pediatra gosta de asma, bronquite, diarreia, vômito, não gosta de esquizofrenia, nem sei direito o que é isso, mas é uma doença irreversível e está começando a aparecer na consulta do pediatra. Veja, existem trabalhos científicos bem feitos que a gente precisa ter para debater com o jovem, porque ele vem com a revista Veja, onde a Soninha, vereadora, ex-candidata a prefeito em São Paulo, ela vem lá dizendo a maconha não faz mal. Ela foi secretária do Desenvolvimento Social em São Paulo durante 20 dias, acho. Primeira coisa que ela falou foi: vou distribuir a maconha na Cracolândia, que vai acalmar todo mundo. Primeira medida que ela queria tomar. Felizmente durou pouco lá. Mas essa é a situação. Quando uma pessoa dessa fala isso, o que passa na cabeça do jovem? Então eu preciso de trabalhos científicos demonstrando o risco de esquizofrenia e alteração de personalidade no jovem. Eu preciso de trabalho científico que diz o seguinte: se eu conseguir retardar 2 ou 3 anos o surto psicótico no adolescente, ou seja, se eu conseguir retardar a iniciação da droga precoce, eu consigo salvar essa vida. Por quê? Você ter um surto psicótico e uma crise esquizofrênica com 17, 18 anos é diferente de eu ter com 25, 30 anos. Então, a importância de retardar a experimentação de droga, já se eu não conseguir abolir a experimentação de droga. Diminuição da massa encefálica cinzenta com o uso de maconha. Isso é real, isso é ressonância magnética. Então eu tenho dados científicos para discutir com o jovem que maconha não é o que eles estão pensando. Dá um clique nesse vídeo para mim, por favor. Não, no meio, volta, dá um clique em cima do vídeo. Em cima do vídeo. Eu passo no final. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê o seguinte: quando pergunta para o jovem qual que é a cidade do planeta que a droga é liberada, o que eles falam? Amsterdã. Todo jovem fala, todo jovem sabe. O que acontece em Amsterdã? Você tem aí os coffee shops, onde você pode experimentar maconha. E quando eu voltei, mandei um e-mail para o cônsul aqui da Holanda, perguntando: a droga é liberada aí? Ele se ofendeu. Não tem nada liberado, é tolerado. Como assim? Veja, nos coffee shops você pode usar maconha, mas nos coffee shops não há bebida alcoólica. Nos cafés, como eles chamam lá, que são os bares, pubs, você pode usar bebida alcoólica, mas você não pode usar a maconha. Você pode andar com 3 gramas de maconha no bolso,
mas é tudo controlado. Agora, no Brasil, o que tem? Você não pode nada, mas tem tudo em qualquer lugar. Qual é o risco? Associação de álcool e maconha. Então, muitos dos acidentes que a gente está tendo hoje não são causados pelo álcool, são causados pela maconha. O bafômetro não pega. Então, a gente tem que lembrar disso. O que está acontecendo na Holanda? Eles estão fechando os coffee shops, estão aplicando a lei. Coffee shop perto de escola não pode. Esse era o mais antigo da cidade, montaram uma escola de inglês aqui, fecharam esse coffee shop onde se experimenta maconha, onde se usa maconha. Então estão aplicando a lei. No Brasil existe legislação em relação ao álcool. Você não pode ter bebida alcoólica perto de escola. Era 800 metros, um deputado passou para 400, o outro passou para 200, o outro passou para 100 e ninguém cobra isso daí. Voltam para mim. O que o jovem fala? Fumo porque eu quero. A hora que eu quiser parar, eu paro. Ele não acredita na dependência de droga. E o que os pais falam? Espero que meus filhos não fumem, mas o cigarro é a menor das minhas preocupações. Isso é antigo. Hoje eles falam, gostaria que meu filho não fumasse, mas estou feliz por ser apenas maconha. Então os pais desconhecem o risco da maconha também. Vamos ver o próximo vídeo se passa. Dá um clique no centro, né? Eu passo no final. Então, vamos ver. Aqui eu estou no final do estágio do pronto-socorro do Hospital Universitário, onde meus alunos, se eles fizessem um churrasco para nós, eles iam ter nota boa. Se eles dessem uma pizzada, uma nota regular. Se eles não fizessem nada, uma nota baixa. Então sempre tinha um churrasquinho no final do estágio, uma pressão. E eu estou aqui, foi o último churrasco que eu fui convidado, porque no final desse churrasco eu abri a minha maleta e tirei 2 bafômetros. E fiz um trabalhinho científico lá. Olha aqui, ó, você tinha uma cervejinha de 260 ml. E o que aconteceu? Eram 11 residentes. Quem ingeriu uma lata de cerveja ou 2 durante o churrasco, bafômetro nenhum pegou. Testamos 2 bafômetros, um descartável que funciona muito bem e um igual da polícia. Quem bebeu 4 ou 5 latas de cerveja, o bafômetro acusou no final do churrasco. Isso não quer dizer que esse que tomou 1 ou 2 latas de cerveja possa sair dirigindo. Não é isso. Mas isso serve para, se você for pego no bafômetro, não vai inventar que você comeu um bombom de licor, ou que você tomou a Santa Ceia, né? Não vai inventar isso, porque não é aí. Você chutou o pau da barraca. O problema é que todo mundo vai sair dirigindo, independente do que bebeu. E se quem não iria dirigir, iria de carona com aquele que iria dirigir. E eu pergunto para as minhas alunas, se você for ao bar, à balada, seu namorado bebe, você volta para casa com ele? Ou você pede para a mãe te buscar ou chama o Uber? 90% volta com ele, a não ser que ele tenha bebido muito. Esse é o grande problema, a não ser que ele tenha bebido muito. E a maconha não aparece no bafômetro. Passa o próximo. Então, nós já temos álcool e tabaco, são mais danosos do que qualquer outra droga. São as chamadas drogas lícitas. 63 milhões de óbitos de dependentes no mundo. Álcool e tabaco. Próximo. A gente já tem 7 milhões de mortes pelo tabaco, 2,5 milhões de mortes em um ano, com perda de 85 milhões de anos de vida estável entre os consumidores de álcool, aquele cara que é lesado. Próximo. Qual é o impacto do álcool e da maconha no adolescente, então? Defasagem escolar, abandono escolar, envolvimento em situações de violência, queda, afogamento e problemas familiares, caminho para outras drogas e gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis.
Eu montei um ambulatório no hospital que eu trabalho para atender adolescente grávida com família ex-grávida, né? Teve um neném. E eu pergunto, você engravidou aonde? Quando você engravidou, houve ingestão de álcool e uso de maconha? E mais de 50% houve álcool e uso de maconha. Então, o Hospital Universitário tem 1.535 partos nos últimos 5 anos. São 10% dos partos do hospital, parto em adolescente de 12 a 17 anos. E grande parte adquiriu esse nenê aí depois de ingestão de álcool e uso de droga. Próximo. Quem bebe muito, 37% parte para outras drogas. Quem não bebe, 2%. Onde é que está a prevenção de droga pesada? Está na prevenção do álcool. Próximo. Quem fuma muito, 35% parte para outras drogas. Quem não fuma era praticamente zero. Hoje já tem a iniciação, a primeira droga utilizada já é a maconha, já não é mais o cigarro. Nós diminuímos de 30% de fumantes para 10% de fumantes no país. Próximo. Dá um clique aí nesse slide. Então, vamos passar, põe nos vídeos ali. Eu vou passar só 2 vídeos para a gente encerrar. Os policiais rodoviários ainda tentaram resgatar as vítimas que ficaram presas no veículo em chamas. Já o motorista do carro que provocou o acidente, Valdecir José Fuman, recebeu os primeiros atendimentos no local. Segundo os policiais, ele apresentava sinais de embriaguez. Valdecir entrou na contramão da rodovia Raposo Tavares e seguiu por cerca de 20 quilômetros. O carro que foi atingido pelo motorista que vinha na contramão trazia uma família inteira. Quando o corpo de bombeiros chegou ao local, conseguiu retirar uma criança de 12 anos pelo vidro traseiro. Já os pais morreram carbonizados. O modelo conseguiu... Essa criança foi atendida por mim no pronto-socorro, chegou com 50% do corpo queimado. O pai e a mãe morreram nesse acidente de alguém que andou 20 quilômetros na contramão a 120 por hora. O cálculo que a gente tem é o seguinte: todos nós, em 20 anos, vamos ter um parente próximo que tenha morrido por uma questão de bebida alcoólica. Ou a gente faz alguma coisa, ou nós vamos atingir essa meta em 20 anos. Então, nosso negócio é prevenir. Vamos em frente. Obrigado.